Boa noite, irmãos. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias na Epístola de Paulo aos Filipenses, a epístola que nós temos estudado sistematicamente. Filipenses, capítulo 4. Hoje nós estaremos considerando no verso 4. Diz assim a palavra do Senhor Deus: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Oremos, irmãos. Santo e eterno Deus, neste momento em que abrimos a Tua palavra para considerar nela, rogamos que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha iluminar as nossas mentes e venha nos ensinar e nos conduzir pelo caminho que o Senhor deseja que caminhemos como igreja do Senhor, e experimentando esta alegria indizível e cheia de glória que está prometida ao Teu povo, mesmo no presente século, em nossa peregrinação. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe cada irmão e cada irmã aqui presente. Que o Senhor, pela Tua graça e misericórdia, venha edificar e fortalecer aqueles que estão cansados, sobrecarregados, devido à luta, à peleja diária. Que o Senhor venha animar a estes, fortalecer os enfraquecidos. Pedimos também que o Senhor nos conceda o poder do alto para vivermos de um modo digno da vocação a que nós somos chamados. Sermos como luz neste mundo de tantas trevas, sal da terra. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe. Assim oramos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós, como disse, temos considerado e chegamos agora a este versículo 4 do capítulo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Se há uma coisa que é comum a toda a humanidade, é o desejo e a procura pela felicidade. Todas as pessoas querem ser felizes. Todas as pessoas estão atrás da felicidade. Mesmo quando não conseguem verbalizar dessa maneira, mas todas as ações são para chegar a esse objetivo da vida. Percebemos que todas as pessoas buscam, por exemplo, trabalho, dinheiro, mas ele vê isso como um meio para ser feliz. Não é o dinheiro pelo dinheiro, mas o dinheiro para um propósito, o propósito da felicidade. Porque ninguém imagina ou concebe a ideia de ele ser rico, muito rico, e ser triste, ser infeliz. Ele nem concebe essa ideia. Eu quero ser rico, eu dou qualquer coisa para ser rico, mesmo que seja para ser infeliz. Não. A ideia mesmo é que ele procura ser rico porque ele entende, essa pessoa entende que através disto ela vai poder ser feliz. Porque ela projeta na sua mente várias coisas, como por exemplo, a felicidade ligada a viagens, a felicidade ligada a uma vida regada a muito conforto, a felicidade regada a muita luxúria, muito prazer, a muito vinho, muitas festas. Portanto, não é o dinheiro pelo dinheiro, mas é aquilo que entende que através desse dinheiro, desses recursos, ela consegue obter a felicidade. Como disse, ninguém em sã consciência diria: eu estou disposto a ser o cara mais infeliz do mundo, contanto que seja rico. Mas nós vamos ver o contrário, de pessoas dizendo, e ricos dizendo: eu trocaria tudo que eu tenho para ser feliz. Ou podemos dizer sobre as posses
Ninguém é movido pelas posses, mas por aquilo que isso pode lhe dar. Novamente, podemos perceber em qualquer área da vida, em qualquer coisa, ela é movida por um desejo de poder, de fama, mas não pela fama em si, mas julga que através disto ela vai ser feliz, autorrealizada. Ou o poder como se pudesse sustentar uma vida de felicidade, o poder sobre os outros, sobre as pessoas. É claro que os déspotas gostam disso e acham que vão ser felizes por ter autoridade, poder e domínio sobre as pessoas. E ele acha isso. Mas será que ele pensaria da mesma forma se ele pensasse, cogitasse na sua mente que seria uma pessoa que teria autoridade sobre os homens, mas que não seria amado pelas pessoas? As pessoas odiariam? Talvez sim, talvez continuassem ainda no seu caminho de déspota, porque na verdade muitos desses são realmente pessoas caracterizadas pela ausência de carga emocional, por isso que mandam e fazem coisas como fazem. Mas, no geral, as pessoas buscam alguma coisa pela promessa que essas coisas, implicitamente ou indiretamente, ou porque ela deduziu, que vai torná-la feliz. Lembram? Das épocas antigas, ou pelo menos eu lembro, e os mais antigos lembram, porque agora não é mais permitido, propaganda de cigarro. Mas na minha infância eu lembro quantos jovens eram influenciados, que viam lá uma pessoa bem realizada num iate ou num aras de cavalos de raça, ou sei lá, no imaginário de uma pessoa realizada, feliz, fumando. Então eu quero essa vida para mim, eu quero ser feliz, porque eu acho que se eu fumar, acho que eu vou ser feliz. Eu quero feliz lá. Você nunca vai ver uma propaganda de uma pessoa infeliz fazendo uma propaganda. Na verdade seria uma anti-propaganda. Sempre tem que ter alguém jovial, bonito, feliz, falando com felicidade, ainda que seja somente uma máscara. Mas as pessoas compram a ideia de que através daquilo ela vai ser feliz. Esse é o alvo de toda a humanidade. É isso que as pessoas querem. Realização, felicidade, alegria, contentamento. Esse texto que nós lemos fala sobre alegria. Ele fala vários aspectos que eu gostaria de explorar um pouco. Em primeiro lugar, nós vemos aqui que a alegria é uma ordenança. Paulo está dizendo, alegrai-vos. É como se não fosse uma condicional. Olha, se você quiser. Não, ele está dizendo, alegrai-vos. Ele está dizendo que essa deve ser a condição da existência do cristão. O cristão deve ser alguém feliz. É claro que talvez haja confusões sobre o que é de fato ser feliz. Pessoas ligam, como disse, com o estereótipo daquilo que o mundo diz o que é ser feliz. Então, muitas vezes, ele pode estar meio equivocado, com seus pensamentos meio turbados. O que é ser feliz, afinal de contas? E o que eu devo buscar? Como posso buscar? Mas como eu posso cumprir este mandamento? Alegrai-vos, já que é um mandamento, já que está na forma imperativa, já que está aqui ordenando para o cristão que ele deve ser alegre. Mas não somente a alegria como um mandamento, mas a alegria só é possível porque está contido nela uma promessa. A promessa de que é possível ser alegre. Nós não poderíamos deduzir, eu vou ser alegre porque eu quero ser alegre. Mas
há uma impossibilidade, é isso que o mundo todo procura, e procura em coisas tão distintas, tão diferentes. Mas como nós poderemos de fato ser alegres? E é claro que está implícito nisto uma promessa, a promessa de que o povo de Deus pode de fato e definitivamente ser alegre. Nós podemos nos alegrar, nós podemos ter uma alegria, e essa alegria, ela vai ser incondicional, não vai depender das condições, vai ser supra-real, acima da realidade, que não depende realmente, a nossa realidade muitas vezes é tragédia, só vemos coisas acontecendo e dizemos, como podemos ser felizes numa condição e num mundo em tanta convulsão, em tanta situação difícil? Mas é possível, porque Paulo, ao escrever sobre alegrai-vos sempre no Senhor, ele está de uma forma implícita e não de uma forma explícita, direta, falando sobre a pessoa do Espírito Santo. Nós vemos que Paulo muitas vezes ele vai tratar da doutrina do Espírito Santo de uma forma bem explícita. Por exemplo, Gálatas capítulo 5, ele vai dizer explicitamente, mas o fruto do Espírito o fruto do Espírito. Portanto, não deixa margem de dúvida alguma que é algo do Espírito, referindo-se à terceira pessoa da Trindade. O fruto do Espírito é alegria, paz, amor, né? Primeiro começa com amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quantas essas coisas não há lei? Mas alegria como o resultado da ação do Espírito Santo, que faz com que isso seja frutificado na vida do cristão. Não é algo, portanto, que nós por nós mesmos podemos produzir, porque o fruto é do Espírito. Ele não diz, produzam vocês conseguem, eu acredito em vocês. Mas ele está dizendo, é o fruto do Espírito Santo. É Ele que vai nos capacitar, Ele nos vai habilitar. Portanto, indiretamente o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. Devemos lembrar que agora, de uma forma não explícita, mas de uma forma implícita, ele já havia falado sobre outras coisas, sobre o amor aqui. Amem uns aos outros. Ele demonstra o seu amor de uma forma bem pastoral e bem real, bem vivencial, não como teórico, mas irmãos amados, muito saudosos. Eu os amo tanto, vocês são a minha alegria e coroa. Eu me alegro em vocês. Sim, amados. Novamente, Paulo reforça essa relação entre eles e como de fato havia esse amor fraternal em Cristo Jesus. Permanecer deste modo firmes no Senhor. Ele vai falar sobre a concordância, pensem concordemente no Senhor. Lembrem, o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, benignidade, bondade, fidelidade, é o domínio próprio. Olha, pensem concordemente. E isto, é claro que é o resultado da ação do Espírito. Depois também ele coloca dizendo que esses amados irmãos, verso 5, seja a vossa moderação, sejam moderados. Quem capacita a isto? O Espírito Santo. E novamente, não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, novamente, só a paz de Deus no coração daquele que tem o Espírito. É impossível a paz de Deus sem
a pessoa do Espírito Santo habitando, tabernaculando no coração do cristão. É necessário isto. Então Paulo está dizendo aqui aos crentes ali, de uma forma implícita, falando sobre a obra do Espírito naqueles cristãos. Olha, vocês precisam que essas coisas sejam cada vez mais evidenciadas na vida de vocês. Mas também nós vamos ver essa relação da alegria com o Espírito Santo nas palavras também do Senhor Jesus Cristo, quando nós vemos ele falando no Evangelho de João, no capítulo 15, verso 11, nos diz o texto: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Mas percebam, poderíamos dizer, eu tenho dito essas coisas para que o Espírito que dá essa alegria esteja em vocês. Não somente como uma coisa, como um sentimento, como uma percepção emocional, mas como uma pessoa habitando. Ele esteja de fato em vocês. Eu tenho dito essas coisas. Ele faz a promessa do Espírito Santo também. Tenho dito essas coisas para que vocês tenham essa alegria, esteja em vós, habitando em vós. E isto não seja parcial, mas seja completo. Também o próprio Senhor Jesus Cristo, no capítulo 16, indo um pouquinho adiante, em João, verso 22, ele vai dizer: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Não só pela expectação da ressurreição de Cristo, não só por causa de Cristo Jesus, mas também por causa da ação do Consolador, do Espírito Santo. É o contexto do capítulo 16 aqui. É a missão do Consolador, e é produzir a alegria por um tempo. Vocês podem até ficar meio tristes, mas o Consolador virá e trará também alegria. Nós vemos também como resultado prático na vida da igreja, em Atos dos Apóstolos, por exemplo, no capítulo 5, verso 40 e o verso 41, aqueles irmãos se alegrando por coisas que naturalmente ninguém se alegraria, a não ser se fosse uma pessoa ali que, enfim, não seja muito normal. Mas no capítulo 5, verso 40, ele vai dizer, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. Eles aqui, e é algo que nós vamos ver na vida dos cristãos de todas as épocas, que apesar das condições e situações, havia um sentimento de alegria, uma realidade de uma alegria que não dependia das circunstâncias. Muitas vezes, depois de ter sido açoitado, a carne, as costas em carne viva, e mesmo assim, alegrando-se pelo fato de terem sofrido por causa de Cristo. Paulo vai falar aos Romanos, no capítulo 14, versículo 17, diz, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Está inserido no reino de Deus, nessa esfera do domínio do Senhor Deus, onde Ele é o Rei soberano. E esse reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e a alegria no
deste reinado, sob o comando do Rei Jesus, o Senhor sobre todas as coisas. É isso que se constitui estar inserido neste reino: justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Mas nós também poderíamos mencionar, pelo menos, a fala ou o escrito do apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, verso 8, quando ele nos diz, 1 Pedro 1, 8, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória. Eu me alegro no bendito Senhor, no bendito Redentor, embora os meus olhos não vejam. É por isso que a realidade da vida cristã é uma realidade da fé. Muitos querem ver anjos, querem ter uma experiência mística. Meus irmãos, isto é para os fracos. Os fracos precisam disso. Lembra de Tomé? Quando ele diz, olha, eu preciso tocar, eu preciso ver, eu preciso isto. E Jesus vai dizer, bem-aventurados os que não viram e creram. A fé não é percebida no sentido de que agora eu estou vendo a coisa acontecer, e eu tenho que ver a coisa acontecer, ou eu tenho que ser um instrumento pelo qual as coisas acontecem. Mas a fé, ela é aquele descansar no Senhor. O Senhor falou, eu creio. O Senhor disse, está dito, pronto. Eu não preciso de mais nenhuma demanda, nenhuma comprovação, nenhum arrepio. Simplesmente crer na palavra de Cristo. E Pedro vai dizer isto, sobre esta alegria indizível e cheia de glória. Embora no presente momento eles estivessem sendo contristados por várias razões e por várias perseguições, mas ainda assim se alegrando no Senhor. Certamente muitos, e Paulo vai estar tratando isto, porque há muitos inimigos da alegria, muitos inimigos. Havia na igreja preocupações, são coisas da nossa sociedade, coisas da nossa vida, da nossa existência. Somos sujeitos a estas situações. Mas Paulo está dizendo, apesar disso tudo, alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Devemos lembrar que a igreja estava, a princípio, preocupada lá com o próprio apóstolo Paulo, estava preso. Eles tinham uma relação muito íntima com o apóstolo Paulo. Eles eram colaboradores no ministério do apóstolo Paulo. Eles realmente amavam o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo amava aqueles irmãos. Havia uma ligação, certamente Paulo amava todos os irmãos de todas as igrejas, de Corinto, de Tessalônica, de Colossos, não importava, certamente, mas com relação à igreja de Filipos havia essa relação, como aqueles irmãos também se mostravam muito proativos no próprio ministério do apóstolo Paulo, auxiliando, mas eles estavam preocupados com o apóstolo Paulo. E a situação do apóstolo Paulo, ele não pode mudar nada, e ele descreve para que animar aqueles irmãos e para dizer, permaneçam felizes, apesar disto, apesar da minha prisão, apesar das minhas algemas, apesar da minha condição, se alegrem, porque às vezes nós podemos nos entristecer por causa de outros. Imagine você ter alguém amado, querido, que está passando por lutas e dificuldades, quem sabe aprisionado numa cama, um leito, e você fica, o que eu faço? E isto acaba furtando a alegria, isto pode furtar a alegria. Então estavam preocupados com o apóstolo Paulo. Também havia problemas de determinadas discórdias na igreja. Havia alguns irmãos que estavam pregando o evangelho por invejas. Ou seja, estavam pregando o evangelho para quererem se mostrar e dizer, somos melhores que o apóstolo Paulo.
E Paulo diz, eu não estou preocupado com isso, contanto que o evangelho seja pregado. E lembrar que Paulo não está dizendo, importa que pregue o evangelho. Não, a questão ali era a motivação errada, mas o conteúdo do evangelho estava correto. Não estavam pregando heresias. Não é de, está pregando heresia lá, não importa, contanto que Cristo esteja sendo pregado. Não, Paulo estava identificando que aqueles estavam pregando o evangelho, mas a motivação estava errada. Eles queriam se mostrar, somos tão bons quanto o apóstolo Paulo, ou somos melhores que o apóstolo Paulo, ou de alguma maneira poder prejudicar o apóstolo Paulo. E Paulo diz, contanto que o evangelho seja pregado. Mas havia esse problema, discórdia. E isto certamente entristecia alguns quando via esse espírito na vida, no coração de alguns. Também eles estavam entristecidos por causa da doença de Epafrodito, que quase morreu. Eles certamente sentiram, porque Epafrodito era um irmão amado e querido. Eles, puxa, olha a situação, quase. Embora tendo a esperança da glória, a esperança da salvação, a esperança da vida eterna, mas ninguém faz festa, no sentido literal. Morreu, o irmão foi para o céu, mas a gente fica consternado de fato, principalmente quando vê, não a partida em si, mas muitas vezes o sofrimento que antecede essa partida. Às vezes pessoas passando por dores, angústias, lamentos, dores excruciantes, e você não pode fazer absolutamente nada. É uma situação difícil. Mas havia também o problema das heresias perturbadoras, quer seja lá dos judaizantes, quer seja dos antinominianos, uns que diziam, tem que guardar a lei para ser salvo, outros que diziam, fui salvo pela graça, eu posso fazer agora o que eu quero, o que bem entendo, e isso perturbava a igreja. Como vimos também no início agora do capítulo 4, a disputa entre Evódia e Sintique, ele diz, pensem concordemente no Senhor. Então isso trazia um certo problema e inquietação na alma. Percebam, são coisas que às vezes pode trazer inquietação. Ninguém vai ficar feliz, porque um irmão está contra outro irmão, e na família acontece isso, e marido e mulher, e às vezes perde o foco, perde o rumo, perde o sentido, não consegue se encontrar nesses momentos de dores, de perturbações, de disputas, ou seja, o que for, muitas vezes se perdem nesse sentido. Mas um obstáculo, meus irmãos, à alegria é não entender como nós podemos alcançar a alegria. Nós não podemos sair numa corrida desesperada para a alegria. Onde está a alegria? E aí, eu quero ser alegre, eu quero ser feliz. E é exatamente este é o rumo que as pessoas querem. Elas querem ser felizes. As pessoas querem ser felizes. Então elas saem em busca da felicidade. Quer seja na vida, na fortuna, quer seja na aparência, quer seja na glória, na fama, ou qualquer outra coisa. Ela sai desesperadamente porque diz, se eu tiver isso, eu vou ser feliz. O homem é tão carente de felicidade que é usado inclusive na propaganda. Compre isso, você precisa disso, se você tiver isso, você vai ser uma pessoa realizada. E ela diz, eu preciso comprar isso, eu preciso ter isso, porque atinge exatamente no ponto onde o que o homem mais quer ser feliz. Então ele acha, se eu comprar esse iPhone 15 aqui, eu vou ser feliz, nem que faça uma dívida, ou se eu tiver esse aparelho, vou ser feliz. E ele sai em busca disso. Então ele se esforça, trabalha, porque ele diz, se eu tiver felicidade, não é algo que nós
alcançamos de uma forma direta, mas indiretamente. Haja vista que é o Espírito Santo, ele é o fruto que é produzido pelo Espírito. Estamos falando aqui desta realidade espiritual. Portanto, sem o Espírito Santo não há verdadeira felicidade. Então eu não devo buscar a felicidade. Eu devo buscar o Espírito Santo. Como diz o apóstolo Paulo, enchei-vos do Espírito Santo. Essa deve ser a minha meta. Como o Senhor Jesus havia dito, olha, essa alegria vai permanecer em vós. Mas poderíamos muito bem dizer, como não há alegria sem o Espírito, como a alegria é um fruto do Espírito, é como se Jesus estivesse dizendo, encham-se do Espírito Santo, busquem o Espírito Santo. Ou, ele já havia dito isso nos seus ensinos, se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, se o teu filho te pedir um peixe, você não vai dar uma víbora para ele. Se o teu filho pedir um pão, tu não vai dar uma pedra para ele. Tu vai dar um pão, vai dar um peixe, vai dar o alimento. Se vocês são maus, agem assim. Agora imagine o Pai Celestial, que é bom. Se vocês pedirem o Espírito Santo, Ele lhes dará. Porque do Espírito é, portanto, uma busca indireta. Se você busca ser feliz, mesmo na religiosidade, qual é a sua motivação? Você busca ser feliz para ser feliz? Você precisa buscar não a felicidade, mas buscar o Espírito Santo. Percebam ainda que o apóstolo Paulo, quando fala aos Gálatas, no capítulo 5, que ele havia falado sobre o fruto do Espírito Santo, no verso 22, mas no verso 16, ele vai dizer, Gálatas 5,16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. E vai falar da militância, da luta que é entre a carne e o Espírito. Você então não pode ser feliz se quem está vencendo na sua vida sempre é a carne. Por exemplo, a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Aí, as obras da carne. E quais são as obras da carne? Que impede, inclusive, lembrando, estamos tratando sobre felicidade, mas o leque é maior. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição. Aquilo que parece que dá prazer para muitas pessoas. Esse não é o caminho da felicidade. É da autodestruição. A impureza, a lascívia. Quantos não buscam nisso a felicidade? E o que encontram sempre são cisternas rotas que não retêm a água, nunca tem vida. É só um buraco cada vez maior de profundidade sendo lançado no lamaçal do pecado. A idolatria, a feitiçaria, inimizades, as porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices. Quantos não vão para a festa bebedar-se procurando ser felizes? Glutonaria. Acho que quanto mais comer, mais feliz é. E coisas semelhantes a essas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus. Estão separados da graça. Estão longe de Deus. Portanto, ele é uma ação de esperar no Espírito Santo, mas também é uma ação positiva, quando ele diz ativa, andai no Espírito, enchei-vos do Espírito. Não é algo que diz, eu vou ficar aqui esperando, tranquilo, a hora que Deus quiser, Ele vai me mandar o Espírito Santo, aí eu vou ser feliz. Não, eu preciso, na verdade, ter essa ação.
E como podemos fazer isto? É meditar na palavra de Deus, buscar o Espírito Santo, mas através da palavra de Deus, a verdade de Deus, não só numa meditação, mas numa prática daquilo que Deus requer, porque quanto mais vivemos de acordo com a palavra de Deus, que é o Espírito que nos conduz a isso, é uma demonstração clara e inequívoca de que estamos no Espírito, quando estamos associados intimamente com a palavra de Deus, vivendo de acordo com a palavra de Deus, estando em submissão à palavra de Deus, e para isso requer, é claro, a meditação na palavra de Deus, o conhecimento da palavra de Deus. Não há como viver algo que eu não conheço. Eu preciso conhecer para viver. Mas o segundo obstáculo a essa alegria não é somente não entender o processo como e que lhe é de forma indireta, mas também não estar numa correta relação com Cristo. Não estar numa correta relação. É interessante que nós vamos perceber que muitos acham-se tão bons, tão justos, tão corretos, tão religiosos, principalmente do lado de cá, do time, dos cristãos. Quantos cristãos não têm alegria? Quantos? Mas não são cristãos? São religiosos cristãos. Têm algum conhecimento de Deus, mas não tem uma vida com Deus. Aquele que tem uma certa experiência, mas não tem a vivência. Ele experimentou alguma coisa, mas não totalmente. Essa é uma vida meio trágica, porque ele sabe determinadas coisas, mas não vive da vida, da maneira como ele entende, como de fato são as coisas. Isso é uma tragédia, de certo modo. É uma tragédia. Há muitos que são cristãos, mas cheios de justiça própria. Ele diz: Cristo é Salvador, mas Ele é tão bom. A correta relação é o entendimento da sua condição de pecado, de miséria, em que ele está pobre, cego e nu, e que ele precisa do Redentor, ele precisa de um Salvador, ele precisa desesperadamente de Deus, ele precisa desesperadamente de Cristo como Salvador e Redentor da sua alma. Ele entende isto. Nós vamos ver isto de uma maneira muito clara no Sermão do Monte, quando o Senhor Jesus Cristo vai dizer: bem-aventurado os humildes. Parece ser uma contradição, mas ele está dizendo: são mais do que felizes aqueles que enxergam-se a si mesmos como um pobre, espiritualmente falando. A salvação é para os humildes, porque Deus concede a sua graça aos humildes, e Ele mesmo resiste aos soberbos. É Deus quem resiste aos soberbos. Ele concede a sua graça. Quantos cristãos que têm esse reconhecimento? Eu sou um homem pecador. Eu sou um homem que toda a minha obra de justiça não passa de trapo de imundícia. Tudo que eu faço, ó Deus, e pode então correr ao bendito Salvador e encontrar nele a bondade para a sua situação desesperada. Ele pode encontrar em Cristo toda a misericórdia, porque o são, ele não precisa de médico, o são, ele não vai ao médico, mas o doente, ele vai e diz: que bom que eu encontrei este médico, o médico da alma.
E aqueles que não se veem nessa condição, já sou religioso, vou para a igreja, não se vê nessa condição de miséria, ele não vai a Cristo, não vai. Não é que ele não tem um entendimento sobre Cristo, ele é exposto ao Evangelho todo domingo, tem a sua Bíblia em sua casa, em suas mãos, mas ele não vê a miséria da sua alma, não vê a ofensividade do pecado diante dos olhos do Senhor Deus, que é santo. Tudo bem, pequei, quem não peca? Ele não lamenta e diz, ó Deus, me perdoa. Ele não consegue perceber como o pecado é tão hediondo, porque pelo pecado Cristo foi crucificado. E nós vamos perceber isso na história, meus irmãos. Os homens mais felizes que nós podemos encontrar nos seus relatos, das suas biografias, são os homens que mais se enxergaram como pecadores miseráveis. São os homens que mais fizeram por Cristo, mais gratos a Cristo, que mais amavam a Cristo, que mais dependiam de Cristo, porque eles viam toda a falência deles mesmos. Portanto, corriam para Cristo, o Salvador da alma. Mas também nós vemos um outro obstáculo a essa vida de alegria permanente, é manter a correta relação entre nós e Cristo. Porque chega um ponto em que você diz, não, agora eu já fui miserável, agora eu estou num outro patamar de espiritualidade. Vocês, irmãos, já viram pessoas que gostam de ser chamados de homens de Deus, profeta do Senhor, ou coisas do gênero. Parece que andam a meio metro acima de todos os mortais. Como pode? O maior no reino de Deus é o menor. Sempre vai ser assim. Não tem um momento em que ele agora deixou aquele de estar pisando no chão. Agora ele está acima. Não. Na verdade, a permanência nessa condição. Eu preciso de Cristo, eu preciso de Cristo, desesperadamente eu preciso de Cristo. Não só no ato da salvação, não só no início da carreira cristã, mas em toda a nossa peregrinação. Eu preciso de Cristo, solos Cristos, como nós já temos visto. Cristo, irmãos, é a fonte da alegria. Por isso que Paulo vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. Ele é a fonte da alegria. Você pensa em realização, ou algum poder místico, ou algum dom, ou alguma coisa, e diz, agora eu sou feliz porque eu falo isto, eu faço assim, eu oro, Não, a fonte da alegria sempre vai ser Cristo. Sem Cristo não há alegria. Paulo vai dizer, alegrai-vos sempre no Senhor. É aí que está a nossa alegria, é no Senhor Jesus. Por isso, precisamos ter relação com Cristo. Uma relação permanente, contínua e continuada. Por isso, uma vida de oração. E aí você vai ver os homens felizes, que não somente reconheciam a sua miséria e a suficiência em Cristo, e se deleitavam, Salvador da minha alma, eu, pobre pecador, mas eu posso me achegar a Ti. Que alegria! E uma alegria indizível e cheia de glória.
mas não somente nessa compreensão, mas também numa vida agora de intimidade com Deus. Homens de oração, homens que oravam. Aí você vai ver como John Newton tem um livro escrito de traficante de escravos a pregador. Escreveu aquele hino maravilhoso, Maravilhosa Graça, Amazing Grace. Algo tremendo. Sempre me arrepio quando escuto essa música. Maravilhosa Graça. Mas de saber quem compôs. E ele ficava ajoelhado, chão de madeira, né? Piso, assoalho, ele orava. Passou anos e anos orando no mesmo lugar, aonde ele se ajoelhava para orar, estava mais afundado, de tanto tempo que ele passava de oração, em oração, orando ao Senhor. Por isso ele poderia dizer, maravilhosa graça. Oh, graça maravilhosa, eu me alegro em Cristo. Esse era o segredo dos santos. Se olhar para esses homens piedosos, para os puritanos, você pode até achar um exagero, mas eles não começavam nenhuma reunião que não era antecedida por oração. Mas eles eram tão detalhistas que diziam, passavam 2 horas em oração. E oravam. Era a vida de oração. Era o segredo desses santos. Tempo com Deus em oração, na presença de Cristo. Mas isso não ir em algum momento, mas ir com frequência ao Santo dos Santos, à presença de Cristo. Portanto, lembra que eu havia falado que manter a correta relação, às vezes você passa uma semana de oração e seu coração se enche de alegria. Depois parou de orar. Aí você quer manter a mesma coisa? Aí você confessou seu pecado, achou, seu coração ficou alegre e aliviado pelo perdão concedido por Deus, passou aqueles momentos orando, e na alegria do Senhor, mas pensa que vai pela inércia, pronto, deu um empurrão inicial e agora não preciso fazer mais nada, o restante, não é assim. E sempre com frequência. E essa talvez seja a causa mais comum da perda de alegria. É que há aqueles momentos em que ela se devota o tempo a Deus, a busca de Deus e depois vai. Quando jovem, nós tínhamos comum ter retiro da igreja onde eu frequentava, lá em Curitiba. E aí íamos para aqueles retiros. Eu pouco ia, mas às vezes ia. Mas eu via quando os jovens da minha idade voltavam alegres, felizes, com todo o gás e dando testemunho, e que bênção e maravilhosa bênção, e falavam, puxa, coisa, pegou fogo lá, foi uma coisa maravilhosa mesmo. E depois o tempo ia passando e voltava à normalidade. Sabe por quê? Lá estavam orando, lá estavam fazendo isto, Deus graciosamente visitava, mas eles pensavam que bastou lá, depois só no próximo ano agora, mas passava o restante do ano no vale sombrio. Portanto, essa é uma causa mais comum da perda da alegria. É também ser conduzido pela tirania dos eventos e das circunstâncias. Se você depender das circunstâncias, olha esse mundo, tem pessoas que são dominadas por essa tirania. Mas como podemos manter a alegria? Primeiro, é claro, já falamos sobre a pessoa do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo. A Bíblia diz que é possível você fazer isto. E claro que não está falando aqui a ímpios, está falando a cristãos. Nós precisamos andar em obediência. Precisamos, como nos diz as Escrituras, enchei-vos e continuar enchendo. Essa é
a estrutura ali. Não é somente encher um momento. Como você enche um copo, já enchi. Não, mas é dando continuidade. Mas, além disto, é evitar as coisas que nos impedem de concentrar-nos em Cristo Jesus. Considerar Cristo, sua obra, sua pessoa. Às vezes, parece que o Evangelho está se distanciando de Cristo, porque prega prosperidade. São os coaches da vida que enfatizam o antropocentrismo. Deus é para você, você é mais importante, você. Cristo não é às vezes nem mencionado. E quando Cristo é mencionado como um servo. Cristo ele vai te ajudar. Não considerar a pessoa de Cristo, a beleza de Cristo, a santidade de Cristo, de honrá-lo, de exaltá-lo, de ver toda a sua obra realizada, de ver também tudo que ele fez, a obra da expiação, o perdão que ele nos confere. Cristo Jesus. Precisamos meditar na pessoa de Cristo cada vez mais. Conhecer Cristo é um conhecimento que envolve a intelectualidade. Ninguém pode presumir, eu vou ter uma experiência mística com Cristo. Eu tenho experiência com Cristo na medida em que eu considero sobre o Cristo que se revela nas Escrituras. Não existe esse negócio, eu tenho uma experiência mística com Cristo. Eu não conheço nada, nem leio a Bíblia, mas eu tive uma sensação, uma coisa. Cuidado com o espírito de engano. Mas não somente na pessoa de Cristo, na obra realizada, mas também naquilo que Ele vai realizar. Lembro-me sempre do testemunho de um homem pobre, agricultor, da roça, na verdade. Não é nem, tipo assim, agricultor mega, né? Não, era da roça, plantava lá o seu quintalzinho. Quando chegava na igreja e quando cantava um hino que falava sobre o céu, ele ficava tão feliz, ele ficava tão empolgado, e ficava tão empolgado que era visivelmente empolgado. E o pastor perguntou: por que você se empolga tanto com esse hino? Ele disse: pastor, eu só tenho essa roupa que eu trabalho, tenho somente uma roupa para ir para a igreja, outra que eu trabalho, o sapato que eu uso para ir para a igreja é mesmo que eu trabalho na roça. A vida não é fácil, mas quando eu penso na glória, no céu que Deus tem preparado para mim, não tem como não me alegrar nisto. A obra que Cristo tem preparado para o seu povo, me alegrar nisto. Vê Estevão sendo apedrejado, olha para o céu e vê Cristo de braços abertos para recebê-lo na glória. Pode se alegrar. Pode ser como aqueles cristãos, o apóstolo Pedro e outros, depois de terem sido açoitados, e podem se alegrar por causa do sofrimento que estavam passando em virtude da fé em Cristo e por causa do Evangelho sendo proclamado. Podemos ver isto em Policarpo, presbítero de Filipos, mais tarde, quando foi queimado vivo. Queimado. E para concluir, meus irmãos, essa alegria indizível e cheia de glória, no qual nos é dito, ordenado aqui, através do apóstolo Paulo: alegrai-vos sempre no Senhor. Primeiro, essa alegria, como dissemos, é um mandamento dado para nós, mas há uma promessa, nós podemos, não é uma coisa teórica, é algo que nós devemos fazer algo. Por isso ele vai dizer: alegrem-se, vocês precisam. Não é algo assim que você não faz nada, fica só esperando. Não, vai lá. Mas lembre
A felicidade está no Senhor, num correto relacionamento com Cristo. Quando você pode ir a Cristo e quando você percebe todas as suas mazelas, seus pecados e vê a sua fragilidade e encontra em Cristo um bendito Salvador. E dizer, puxa vida, Ele é a alegria da minha alma, eu estava em desespero. É um fruto do Espírito, precisa se alegrar, e para que esse fruto possa ser de fato produzido, tem que ter o Espírito, e precisa ser regado com a palavra de oração, com a palavra de Deus e com oração. Precisa isto. Talvez você não seja feliz, talvez você queira ser feliz, mas tem percebido que você tem levado a sua vida cristã, mas você está sendo dominado pela tirania dos eventos e das circunstâncias, mas pode se libertar disto, de tal modo que ainda que esteja passando pelas circunstâncias mais adversas, ainda assim ser feliz com o Senhor. Assim como Spangford pode escrever aquele hino que nós cantamos hoje: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Nós podemos ser mais do que felizes em Cristo Jesus. É um ato também do reconhecimento. Se você não se reconhece como um pecador miserável, você nunca precisará ir ao Salvador bendito. Se você não se enxerga como um doente terminal, você não precisa de um bom médico, o médico da alma. Mas se você se percebe como pecador, desesperadamente corrupto e mau ao seu coração, vá a Cristo. Ele está de braços abertos para recebê-lo. Ele está de braços abertos para dizer, vinde, e Ele o receberá. É um estado real. A felicidade aqui prometida não é uma ilusão e nem é uma questão temporal, futura, escatológica. É para hoje, ela é real, é hoje. Como dissemos e como temos visto ao longo da história. Que Deus assim nos abençoe e que nós possamos de fato ser muito, mas muito felizes com Jesus. Mas só para concluir, não deixa de ser um sentimento. Ele afeta todo o nosso ser, inclusive um coração alegre. O quê? Aformoseia o rosto, não é verdade? A alegria do coração se externaliza. Que o Senhor assim nos abençoe.